Eu sou baiano, né? Eu nasci em uma cidade da Bahia, no sertão, já na divisa com o estado de Sergipe, chamada Heliópolis. E eu nasci num lugarejo, né? Um povoado na zona rural que chamava-se Farmácia. Mas lá não era uma farmácia, lá era uma vila de casas que tinha aproximadamente assim, umas 500, 600 pessoas. E o pessoal chamava de farmácia porque lá vendia muita cachaça, muita pinga, né? E era cultural isso. Ali, nós nascíamos ali e já crescíamos tendo experiências com a bebida. E eu, assim, por volta dos 10 a 11 anos, na minha fase ali de criança, entrando na adolescência, eu comecei a experimentar os primeiros goles de cachaça. E dos 12 até os 20 anos, foi um momento assim muito difícil na minha vida. E com os 20 anos, eu acabei perdendo a minha mãe. Minha mãe faleceu e minha mãe, ela não tinha esposo. Eu morava com ela, ela faleceu de um câncer generalizado e aquilo foi uma dor muito forte, né, para a minha vida, para o meu coração, e eu acabei entrando assim um processo de muita tristeza. E foi aí que eu recebi a visita de um casal de missionários da Igreja Batista. Eles foram me visitar em uma segunda-feira. Eu estava muito triste, Vitória, e eles foram ali me visitar, falar de Jesus, né, falar que Jesus tinha uma nova vida para mim, que Jesus poderia preencher aquele vazio do meu coração, aliviar aquela dor que eu estava sentindo por causa da perda da minha mãe. E a partir daquela visita eu comecei a frequentar a Igreja Batista da cidade. Era uma frente missionária da primeira Igreja Batista lá de Feira de Santana, no norte da Bahia. E eu comecei a frequentar, e 3 meses depois eu aceitei a Cristo. E quando eu aceitei a Cristo, aí eu fui lendo os jornais de missões. Eu lembro que na época nós recebíamos os jornais de missões, missões nacionais e mundiais, era junto o jornal, com histórias sobre promotores de missões, biografias missionárias, e eu fui me apaixonando por isso. E em um culto missionário, em uma cidadezinha da Bahia, chamada Antas, um missionário foi dar um testemunho, e no final do testemunho dele, ele fez um apelo, que Deus estava chamando pessoas ali, quem teria coragem de colocar a vida nas mãos do Senhor para ser um missionário, para ser um pastor, para ser uma missionária. E eu lembro que eu levantei, né, a minha mão e aceitei, né, o meu chamado, isso por volta de 2004, mas eu já queria ir para o seminário. Eu lembro que na época eu fiquei muito agoniado, eu queria ir para o seminário logo, e eu lembro que meu pastor dizia assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado, Anacleto, tenha calma, vai me ajudando aqui. Aí eu fui sendo promotor de missões, fui sendo líder da juventude, depois me tornei tesoureiro da igreja, vice-presidente da igreja lá de Heliópolis, Bahia. E quando foi no ano de 2007, Deus preparou para que eu pudesse sair de Heliópolis e ir até a cidade de Feira de Santana. Ali eu fui estudar teologia, fiquei 4 anos estudando teologia em Feira de Santana, me formei em teologia, fui ordenado ao ministério pastoral e depois eu fui pastorear no sul da Bahia, em Tarantim, né? Em Tarantim eu fui pastorear e fiquei 10 anos lá em Tarantim, estou 2 anos aqui na cidade de Montes Claros. Aí é um pequeno resumo da minha chamada ministerial e da minha conversão também. Aquela visita daquele casal de missionário dos batistas baianos, né, por volta ali do ano 2000, 2001, fez toda a diferença na minha vida. Eles me apresentaram o Evangelho de Jesus Cristo, e o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu aceitei o Evangelho, aceitei a Cristo, Cristo mudou minha vida, me chamou para o ministério pastoral, e hoje eu estou com minha família, meus 2 filhos aqui no estado das Minas Gerais, esse estado aqui maravilhoso, de um povo acolhedor. Estou aqui no norte de Minas, na cidade de Montes Claros, pastoreando, pela graça de Deus, a Igreja Batista Nova Canaã.